Você já parou para pensar por que algumas pessoas simplesmente preferem ficar em casa? E não é só gostar de estar em casa, é sentir que o lar é o lugar onde a energia se renova, onde o corpo respira, onde a mente se acalma. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha escolhido recusar um convite para poder passar o dia em silêncio, só com seus próprios pensamentos. E, ao mesmo tempo, tenha sentido aquele peso vindo de fora, de quem acha que você está perdendo tempo, se isolando demais, ou até fugindo da vida. A verdade é que na nossa cultura existe uma visão muito equivocada sobre a solidão. Muitas vezes ela é vista como algo negativo, como se ficar sozinho fosse sinônimo de tristeza, de fracasso social ou de preguiça. Mas e se eu te dissesse que, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, o cenário é completamente diferente? E se eu te dissesse que, para algumas pessoas, a solidão não é um problema, mas sim parte essencial da sua natureza e do seu processo de desenvolvimento interior? Jung falava sobre a libido, não apenas no sentido sexual, mas como a energia vital que nos move. Nos extrovertidos, essa energia flui para fora. Eles se sentem recarregados no contato com o mundo, nas conversas, nas atividades sociais. Mas nos introvertidos acontece o oposto. Essa energia flui para dentro. Cada conversa, cada ambiente cheio de estímulos, cada evento social, tudo isso consome essa energia em doses muito maiores. Por isso, voltar-se para dentro, estar em casa, sozinho, não é um ato de fuga, mas de restauração. Você já percebeu como, depois de um evento social, algumas pessoas chegam em casa cheias de energia e outras exaustas? Esse é um dos sinais mais claros dessa diferença. E é justamente aí que começa o mal-entendido. O mundo, muitas vezes, enxerga essa necessidade de recolhimento como falta de interesse, quando, na verdade, é apenas uma maneira diferente de existir. Outro ponto importante que Jung nos ajuda a compreender é a sensibilidade aumentada aos estímulos externos. Imagine que sua mente é como um lago calmo. Quando você está num lugar tranquilo, a superfície desse lago permanece lisa. Mas, quando você entra em ambientes muito barulhentos, cheios de luzes, cheiros, conversas e movimentação, é como se dezenas de pedras fossem atiradas ao mesmo tempo nessa água. E cada onda demora para desaparecer. Para algumas pessoas, isso é cansativo a ponto de ser desgastante. Por isso, o lar se torna mais do que um espaço físico. Ele vira um verdadeiro santuário. Ali, a pessoa pode regular o que entra, escolher a iluminação, o som, o ritmo. É um lugar onde a mente pode finalmente desacelerar, processar o que viveu e se reorganizar emocionalmente. Isso não é frescura. Não é exagero, é uma necessidade legítima, tão real quanto a de dormir.
ou se alimentar. Agora, pense nas interações sociais que você já teve. Quantas delas foram profundas, transformadoras, cheias de significado, e quantas foram superficiais, automáticas, cheias de frases prontas e conversas de elevador? Para pessoas introspectivas, esse descompasso é enorme. Seu mundo interno é rico, cheio de nuances, memórias, ideias, reflexões e, quando se encontram em interações rasas, sentem como se estivessem trocando ouro por poeira. E um dizia que a verdadeira solidão não vem de estar sozinho, mas de não conseguir comunicar o que é essencial para nós. E é exatamente isso que acontece. A pessoa se sente invisível, como se estivesse presente fisicamente, mas emocionalmente isolada. No lar, essa sensação desaparece. Ali, ela pode ser inteira, sem filtros, sem máscaras, sem precisar moldar suas palavras para se encaixar no que é esperado. E também apontava para algo que poucos percebem. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior aos estímulos externos. Não é que sejam sensíveis demais no sentido negativo, é que a percepção delas é mais aberta, mais profunda. Imagine que a mente de uma pessoa comum é como uma casa com janelas pequenas. A luz entra, mas de forma controlada. Agora, a mente de alguém altamente sensível é como uma casa com paredes de vidro. A luz entra de todos os lados. Bonito? Sim, mas também pode ser exaustivo. Num shopping lotado, essa pessoa não sente só o barulho, ela percebe cada música diferente, tocando em cada loja. Ela sente o cheiro da comida misturado ao perfume das pessoas que passam. Ela percebe o rosto das crianças, o tom de voz dos atendentes, as expressões de cansaço, as pequenas tensões no ar. Tudo isso chega junto, ao mesmo tempo, e se acumula. Por isso, o lar é mais do que um teto. É o único lugar onde ela pode controlar a intensidade dessa luz, desse som, dessa avalanche de informações. O lar é o filtro. O lar é o porto seguro. E aqui entramos num conceito central de Jung: a individuação. Esse é o processo de se tornar o que realmente somos, integrando as partes conscientes e inconscientes da nossa mente. É como uma longa viagem para dentro de si mesmo, na qual descobrimos nossas luzes e nossas sombras, nossos talentos e nossos medos, nossa verdadeira essência. Para muitos, essa jornada exige silêncio, exige tempo consigo mesmo. Não é possível ouvir a própria voz se há barulho o tempo todo. Não é possível perceber os movimentos internos se estamos sempre reagindo ao mundo externo. Por isso, ficar em casa para essas pessoas é uma etapa fundamental do seu crescimento pessoal. Não é um intervalo da vida. É a vida acontecendo no nível mais profundo. Mas é importante falar sobre o outro lado. A solidão saudável é diferente do isolamento prejudicial. Existe um ponto em que o recolhimento deixa de nutrir e começa a drenar. Quando a pessoa começa a se afastar
não por escolha, mas por medo. Quando o lar deixa de ser santuário e vira cela, e um chamava atenção para a sombra menos aqueles aspectos de nós mesmos que evitamos olhar, e às vezes, no excesso de isolamento, essa sombra ganha força. Ela sussurra coisas como: é mais seguro aqui, lá fora você não vai ser aceito. Ninguém entende você. E, se ouvimos demais essa voz, começamos a acreditar que o mundo é perigoso demais para ser vivido. É nesse ponto que o equilíbrio se perde. A chave está no equilíbrio. É possível cultivar o mundo interno e, ao mesmo tempo, se abrir para o externo, ainda que de forma seletiva e no próprio ritmo. É possível ter dias de recolhimento absoluto e, em outros, dar pequenos passos para fora, apenas o suficiente para manter o fio que nos liga ao mundo. Num mundo que idolatra a pressa, a produtividade e a exposição constante, respeitar o próprio tempo é quase um ato de rebeldia. Jung dizia que a individuação é um processo lento, orgânico, que segue o ritmo da alma e não o relógio da sociedade. E esse respeito por si mesmo, por suas pausas e necessidades, é um ato de autocuidado profundo. Então, se você é daqueles que preferem ficar em casa, saiba que não há nada de errado com você. Você não é preguiçoso, não é antissocial por natureza e muito menos do que os outros. Você apenas tem um jeito próprio de existir. E esse jeito é tão legítimo quanto qualquer outro. O seu silêncio é fértil. O seu tempo é sagrado. O seu mundo interno é um oceano que poucos conhecem, mas que carrega tesouros imensos. E num planeta que vive correndo, talvez justamente essa sua capacidade de pausar, de ouvir, de sentir profundamente seja o que o mundo mais precisa.